algumas coisas que dentro de uma igreja local precisam acontecer. Uma dessas coisas se chama alinhamento, e dentro do alinhamento também tem outros subprodutos que precisam se ajeitar, e a ideia da mensagem de hoje é reverência. Vamos falar sobre reverência, sobre essa prática, essa palavra tão importante para o povo de Deus, que muitas vezes nós não entendemos. Talvez alguém já perguntou para você que horas que o culto começa. E nós entendemos que o culto não começa e o culto não termina. E segundo a palavra, nós vamos perceber que isso é uma realidade, ou necessita ser uma realidade na vida do cristão. O culto ele precisa ser em todo tempo. O cultuar a Deus ele é necessário que seja em todo tempo. Não tem um tempo de folga. Você se tornou igreja do Senhor, não existe um tempo de folga. Eu não dou folga de Deus, eu não tiro férias de Deus, eu não tiro, sabe? Não existe dia santo, feriado para mim descansar de Deus. Não dá, não tem como. Se eu pensar assim e praticar isso literalmente na minha vida, é muito perigoso eu tirar folga de Deus. Então a gente precisa entender que o culto não acaba, né? Aliás, pode ser também que ele comece às 10 e termine às 9h59, 59 segundos do outro dia, e comece às 10 de novo, e assim vai de dia em dia, sabe? 24/7. O nosso tempo com Deus precisa ser 24/7, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E se nós entendermos isso, e se nós colocarmos em prática isso, nós seremos uma igreja que pode impactar uma nação toda. Se nós colocamos em prática isso, nós podemos fazer parte da noiva, fazer parte das vestes da noiva onde não existem mancha. Quando eu lembro que a ideia de cultuá-lo, a ideia de adorá-lo tem que ser o tempo todo, e eu ponho isso em ação na minha vida, eu não vou pecar mais. O problema é que eu esqueço disso. E em muitos momentos da minha vida eu deixo de lado isso, e aí eu peco. Seria menos perigoso e menos prejudicial se nesses determinados momentos se eu pecasse fosse incidentalmente, mas na maioria das vezes também não é. Eu penso em pecar, maquino um pecado, preparo um ambiente para pecar e peco. Agora, quantas vezes nós preparamos um ambiente para adorar a Deus? Quantas vezes nós preparamos a adoração, eu não estou falando de música, eu estou falando de culto racional. Nós preparamos o nosso corpo para adorar a Deus. Nós preparamos a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma para adorar a Deus. Mas, em contrapartida, quando nós menos percebemos, ou até percebemos, nós estamos preparando o nosso corpo para pecar, preparando a nossa mente, maquinando o pecado. E isso interfere na nossa vida de devoção
a Deus. Você sabia? E é interessante que você pesquise, sabe? Pesquise, chegue na tua casa e pesquise sobre os puritanos. Os puritanos foram um povo temente a Deus que viveu na idade, um pouco depois da Idade Média, no período do século XV, XVI, XVII. E esses puritanos, o culto deles era o tempo todo. Eles faziam o culto na roça, eles faziam o culto colhendo milho, eles faziam o culto na hora do almoço, eles cultuavam durante a noite, antes de dormir, no domingo pela manhã, todo mundo junto. Eles entenderam o que é culto racional. Ou seja, com a razão, eles adoravam com a razão, eles exaltavam ao Senhor com a razão, eles exaltavam, eles louvavam a Deus, cantavam hinos, salmodiavam com a razão. Culto racional, com entendimento. Quando o povo de Israel recebeu ordens e direções do Senhor para adorá-lo, para levantar cultos a Ele, eles adoravam o tempo todo, era fora do arraial. Você sabia que a maior parte do culto era fora do arraial? Por quê? O culto tinha que ser feito fora do arraial. Dentro do arraial eles aprendiam como cultuar, para mostrar lá fora aos outros como se cultua. Para mostrar lá fora aos outros quem eles eram, para mostrar lá fora aos outros que eles levantavam as mãos sem ira e sem contenda e adoravam o Senhor, para mostrar lá fora que às 3 da tarde eles levantavam suas mãos como sacrifício santo, sacrifício suave, sacrifício agradável a Deus, sabe? Que é o sacrifício das 3 horas. E assim como Davi disse, que o levantar das minhas mãos seja como sacrifício da tarde. Por quê? Porque todo dia, às 3 da tarde, todo dia, nesse horário, um cordeiro era imolado para sacrifício. E assim foi no ano 0, no ano 33, quando o último cordeiro, às 3 da tarde, foi imolado e foi sacrificado. Então era o tempo todo. Era tudo apontando para a adoração desse cordeiro, era tudo apontando para a adoração desse Deus maravilhoso. Sabe? Vamos abrir no livro de Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. O capítulo 12 ele já começa com uma palavra maravilhosa, uma palavra linda. Não podemos deixar a lamparina vazia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu posso agradar a Deus? Você já parou para pensar? Você já fez essa pergunta? Eu acredito que muitos de nós aqui já têm feito essa pergunta. Como eu posso agradar a Deus? Como eu descubro a maneira de tornar agradável a minha vida para Ele? Perceba que Paulo, quando ele está falando isso aos romanos, ele demonstra um certo desespero. Porque quando na palavra está escrito rogo-vos, essa palavra rogar, ela é como uma súplica, é como quando um pai fala para o filho, por
favor, pelo amor de Deus, faça isso, pelo amor de Deus, faça aquilo. Paulo não fala pelo amor de Deus, mas ele fala pelas misericórdias de Deus. Não use o seu corpo para outra coisa que não seja para agradar e adorar, bendizer e sacrificar ao Senhor. Pelas misericórdias de Deus, sabe, pelas misericórdias dele, entenda isso, que ele ainda está tendo misericórdia de você. E por causa dessa misericórdia, ele fala assim: apresente o seu corpo, ou seja, mostre para Deus o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo com toda a expressão que você tem para mostrar para Ele. Eu me senti constrangido enquanto a gente estava cantando, porque eu estava com a mão no bolso e me veio isso na cabeça. Nós não levantamos as mãos. Nós não cantamos aleluia. Talvez porque nós achamos que somos diferentões, porque não existe um sistema religioso que nos domina, não existe sabe? E achamos que alguns princípios mudaram, mas princípios não mudam. Sacrifício vivo, é vivo, sabe? Quando a palavra quando nós aprendemos o sentido da palavra avivamento, nós entendemos que avivamento é tornar vivo. Avivamento não é pular, não é rolar, não é babá colorido, não é nada disso, mas é tornar vivo. Quando o avivamento chega a um determinado local, aquele local que estava morto, vive. Aquele local que estava morto por um motivo evidente, por um único motivo, por um motivo específico que é o pecado. Aquele local que estava morto pelo pecado, ele revive. Porque o avivamento chegou ali, ou seja, porque Deus tornou aquele lugar vivo. E por um motivo, porque ali existem pessoas que levantam suas mãos, que põem o seu corpo em sacrifício vivo e o adoram. Então, pelas misericórdias de Deus, ouça esse apelo de Paulo, ouça essa súplica de Paulo. Paulo suplicando a quem? A quem ele suplica? Essa carta ela foi enviada para quem? Quem recebeu essa demanda? Quem recebeu essa ordem de Paulo? Os romanos. Quem eram os romanos? Os romanos foram um dos povos mais devassos da época em que Paulo caminhou por ali. Nos tempos de Paulo, dos tempos de Jesus, um dos povos mais violentos, mais dominadores, mais controladores. Aliás, o mundo da época era o mundo romano. E Paulo é enviado a Roma para que estabelecesse a igreja do Senhor lá. E ele estabelece, levanta um povo naquele lugar e em um determinado tempo ele tem que falar para aquele povo, porque provavelmente aquele povo estava voltando às suas práticas antigas. E ele precisa falar para aquele povo: eu suplico a vocês, não façam isso com o seu corpo. Não voltem a fazer aquilo que vocês faziam outrora com o seu corpo. Não voltem a fazer o que vocês faziam oferecendo o seu corpo a deuses estranhos. Ofereçam o seu corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Santo por quê? Porque é só para Ele. Santo por quê? Porque todo o teu ser agora pertence a Ele. Então, em santificação, você cultua a Ele. Teu corpo é dele.
Deus não busca mais sacrifícios de sangue. Ele não busca mais isso. O último sacrifício foi na cruz do Calvário. O derradeiro, o completo, o pleno, aquele que acabou com todo o domínio do pecado. Agora ele quer de nós sacrifício vivo. Quero você vivo. Sacrifique-se vivo na minha presença. Vivo. Você precisa entender isso. Que o teu corpo necessita ser o lugar de adoração do Senhor. E com um sacrifício vivo você o oferece a Ele. Sacrifício santo. Por que santo? Por que Paulo fala sacrifício santo? Se pergunte, se alguém te vê como você é no seu dia a dia, pode ver em você um santo? Se alguém te vê como você fala no seu dia a dia, o seu palavreado, a tua maneira de falar, será que alguém lá de fora pode ver um santo? Se alguém vê, olha para você lá fora na sua maneira de se vestir, pode ver em você um santo? Se alguém olha lá fora, a modéstia ou não com que você se comporta, com que você se veste, como você fala, será que pode ver em nós santos? Porque o sacrifício é vivo e ele também é santo. Então lá fora o culto continua porque tem que ser santo o sacrifício. Então lá fora as pessoas precisam olhar para mim e ver que eu sou santo. Lá fora as pessoas não podem olhar para mim e ver um homem sensual. Não podem olhar para você e ver uma mulher sensual. Não podem olhar para você e despertar desejo na mente deles e na mente delas. Não pode. Sabe? Não pode. A influência romana da devassidão, da sensualidade, não pode estar no nosso corpo. Não pode. É pecado. Às vezes a gente acha que o pecado é só palavras que falamos e ações que cometemos. E não. Não. A lista é grande e o nosso comportamento faz parte da lista. A nossa maneira de vestir faz parte da lista. Fazer o meu próximo tropeçar faz parte da lista. Aliás, a palavra modéstia, em muitos aspectos, ela é o oposto da palavra sensualidade. A palavra piedade é o oposto de sensualidade. Então, quem são esses que também lá no livro de João, capítulo 4, está escrito que Deus busca, que os olhos dele passam por toda a terra e buscam? São esses piedosos. Eu não falei de uma coisa, da sua mente, porque não adianta nada você se parecer com um santo e a sua mente ser como um sepulcro caiado. Sabe o sepulcro caiado? Os túmulos feitos nas rochas de Jerusalém, que eram pintados de branco com cal. E de longe se via, até os túmulos eram bonitos porque era tudo branco. E quando o sol dourado da tarde batia naquele lugar, tudo ficava dourado. Mas Jesus alerta os fariseus e ele diz para eles assim: vocês são como esse sepulcro, que por fora é bonito, caiado, branco, mas por dentro existe podridão. Então, não adianta nada termos uma aparência de piedade, que era a aparência dos fariseus. Eles tinham aparência de piedade, mas por dentro era como os sepulcros caiados.
Então, quando se fala do culto santo, de prestar culto racional, santo, vivo, agradável, esse sacrifício sendo assim, diz respeito a tudo. A tudo o que eu sou. A tudo o que eu sou. A tudo que esse corpo é. A quem ele pertence, eu tenho que ter noção. Sabe? Porque senão eu vou ser sem noção. Tem muito crente sem noção por aí. Então você precisa rever os conceitos e a gente entender a questão de que tudo isso diz respeito à reverência, a prestar reverência a Deus. Prestar reverência. Quando eu entendo o culto que eu devo fazer a Deus, quando eu entendo que esse culto ele é em todo o tempo e que eu sou o templo onde o Espírito dele vive, você já conseguiu perceber que o Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós, e você entendeu também, eu creio na palavra, que ele não divide o templo dele com ninguém. Então ele não tem como ele viver dentro de um templo com o seu opositor. Então se nós permitimos que o seu opositor entre, ele sai. Ele não vive junto. Porque ele precisa de um lugar limpinho. E o opositor suja. Ele precisa de um lugar limpinho. O Espírito Santo, para habitar em você, tem que estar limpo. Limpo. A gente não pode macular, sabe, esse princípio. Você precisa estar limpo, limpinho. A palavra diz: aquele que está limpo, se limpe mais ainda. Aquele que está sujo, que se suje mais ainda. Então esse é o tempo de você se limpar e aprender a cultuar o Senhor 24 horas do seu dia. E não deixe que ninguém te impeça disso. Ninguém. Então, quando você prepara um café para o seu marido, é o melhor café do mundo que você precisa preparar, porque não é para ele que você está preparando. Sabe? Quando você serve a sua esposa, quando você a trata, você precisa tratar da melhor maneira possível. É como se você estivesse recebendo na sua casa a rainha do país mais importante que existe, porque é para o Senhor que você está fazendo. É o horário de culto. É o horário de culto. São ações do culto, são utensílios do culto. Então você precisa cultuar a Deus quando serve sua esposa. Você precisa cultuar a Deus quando faz a comida para o seu marido. Você precisa cultuar a Deus quando você está servindo, levando seus filhos para a escola. Quando você está buscando, quando você está tirando o seu tempo para se reunir com eles e brincar e festejar. Sabe? É culto. Você está prestando culto. Vivo. Sacrifício vivo, santo e agradável. Vai se tornando agradável. Vai se tornando agradável. Com entendimento. Culto racional. Você faz com entendimento. Sabe, eu entendo o que eu estou fazendo. Eu entendo o que eu estou fazendo. É racional. Eu sei o que eu estou falando. É racional. Eu sei como eu estou agindo. É racional. Deus está se agradando. Deus está se agradando. Deus está se agradando. Então eu continuo. Amanhã eu quero fazer de novo porque Deus está se agradando. Amanhã ele vai se agradar mais, então eu vou poder chegar um pouquinho mais perto. E depois de amanhã ele vai se agradar mais e eu vou chegar um pouquinho mais perto. E à medida que eu vou chegando mais perto de Deus, eu vou me afastando do pecado. Eu vou me afastando. Sabe? Crie rotinas de adoração. Crie rotinas de culto na sua vida. Eu não estou falando da reunião. Isso faz parte. Eu não estou falando da reunião que você deveria fazer na sua casa todos os dias com a sua família. Isso faz parte. Eu estou falando do tempo
todo. O tempo todo. É o tempo todo. Deus tem que estar na sua mente o tempo todo. Você tem que fazer a oração secreta que nós ouvimos em um estudo no grupo o tempo todo. Você tem que orar sem cessar o tempo todo. A tua mente tem que estar ligada o tempo todo, sabe? Porque quando o inimigo vier lançar pecado na sua mente, você fala, não, mas eu não posso pecar. Eu não posso porque eu estou o tempo todo. Eu estou o tempo todo conectado com ele. Ele vai se desagradar e tudo vai se explodir, vai se estragar. Aí fulano, dá um jeitinho para nós lá de mudar aquela questão na nota fiscal ou isso, aquilo. Não, eu não posso fazer isso porque eu preciso estar o tempo todo adorando, é pecado. E ele continua dizendo, e não se conformem com esse mundo, não vos conformeis com esse mundo, com este século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. O que acontece quando nós começamos a entender a questão do culto a Deus? O que acontece conosco quando nós começamos a entender a questão da reverência ao Senhor? O que começa a acontecer? A renovação da nossa mente. O avivamento chega em nós. Porque ele precisa chegar em nós, sabe por quê? Porque você não pode. Na verdade, Deus não vai fazer nada através de você que não tenha feito em você primeiro. Não vai fazer. Não dá para você dizer para alguém que ele não pode se prostituir se você se prostitui. Não dá para você dizer para alguém que ele não pode mentir se você mente. Não dá. O diabo vai te acusar. Não dá. Ah, mas então eu não posso fazer, daí você fica murchinho. E não é. Não é. Você vai entender a questão de Romanos 12 e você vai renovar a sua mente. Você vai prestar culto. Agora eu sei como prestar culto. Agora eu sei como fazer. Então eu preciso pôr em prática. Isaías diz, vos escrevo essas coisas para que creais, saibais e entendais. E nós já ouvimos isso, sabemos de cor, salteado a respeito disso, mas é preciso sempre, esse versículo se aplica a qualquer pregação. Porque qualquer sermão que nós ouvimos, se nós não o entendermos, nós não conseguimos aplicá-lo. Então você precisa entender a questão do culto. Você precisa entender a dinâmica do culto na sua vida. Você é o templo. Nós somos a igreja. Você é o templo, onde o Espírito quer habitar. E quando eu entendo isso, eu começo a cultuá-lo. O culto ele se torna uma rotina, no bom sentido da palavra, porque eu vou fazê-lo. Sabe? Quando nós tornamos algo na nossa vida rotina, para nós cristãos, é algo que nós botamos em prática naturalmente. Aquilo flui. Aquilo flui. Até a ciência comprova que depois de ter determinados, eu acho que 21 dias, 3 semanas que você faz algo todos os dias, aquilo se torna automático. A partir do 22º dia você já faz aquilo automático e isso se torna uma rotina na sua vida. Uma prática rotineira. Então quando nós entendemos isso, nós tornamos o culto a Deus, o culto de Romanos 12, uma rotina em nossa vida. E precisa ser. Sabe? Precisa ser. Você tem os seus sistemas na sua casa? Legal, é bom. Ser disciplinado é bom. Mas torne essa disciplina, volte-a para o culto. Volte-a para o culto racional. Se você não tem, se torne uma pessoa disciplinada. E faça o teu culto racional. Faça Deus vir. Deus só vai vir quando Ele se alegrar. Deus ele só descia no arraial do Velho Testamento
quando ele se alegrava, porque ele passeava e dançava no meio do arraial. Então, quando ele fala assim que não é para nós nos conformarmos, a palavra conformar, você sabe o significado da palavra conformar? A palavra conformar quer dizer não tomem a forma, não tomem o molde. Tem outros textos, outras traduções que falam não vos amoldeis a esse mundo. Então não tornem-se o molde do mundo, não tomem para vocês a forma, o formato do mundo. Ah, mas o mundo está pregando isso. Ah, mas a última moda agora é isso. Para o crente, não. Não. Não é para você se parecer com o mundo. Não é para você se vestir como o mundo se veste. Não é para você se comportar como o mundo se comporta. Não é para você, desculpa para as mulheres aí, não é para você se maquiar como o mundo se maquia. Seja moderada. Sabe? Moderada. Pode se maquiar? Pode, não tem problema. Pode. A rainha Esther não se preparou para se encontrar com o rei? Não ficou bonita? Ficou. Pode, mas não exagere, seja moderada, piedosa, sabe? A mulher piedosa, ela é moderada. A mulher modesta, ela é moderada. O homem modesto, ele é moderado. Não há exageros, há um equilíbrio. Há um equilíbrio, não podemos partir para o extremismo, né? Porque nós vemos modelos no mundo. No mundo há modelos e nós vemos esses modelos e muitas vezes estamos nos espelhando nos modelos errados. Por que eu falo isso? Porque aconteceu comigo. E se eu não me policiar, pode acontecer de novo comigo. Então nós não podemos ver modelos do mundo. Quantos de nós estamos ali buscando na internet como Jesus se comportava, né? Como Paulo agia, né? Qual é a maneira, qual era a cor da sandália de Paulo que eu quero pôr uma igual? Porque Paulo tem que ser um modelo para mim. Porque Cristo tem que ser um modelo. Qual de nós faz isso? Não, a gente quer Vogue, quer Louis Vuitton, a gente quer, né? Talvez aqui para nós a gente é mais modesto, né? Mas os nossos moldes são esses. E é isso que Paulo estava dizendo. Não se amolde ao mundo. A moda é ditada por quem? Pela igreja? A moda atual, a palavra moda, o que nós ouvimos de moda, ela é atuada por quem? Ela é influenciada por quem? Pela igreja? Não, é o mundo que dita a moda. Então nós precisamos ser modestos. A modéstia, ela é uma característica de um cristão piedoso. Piedoso. Ah, mas eu quero ser radical, mas eu quero atingir aquela fatia do mercado que as outras igrejas não atingem. Você viu Jesus atingindo fatia de mercado? Porque é assim que a gente pensa, né? Como se fosse um mercado. Você já viu Paulo falando, não, eu sou um homem culto, eu sou doutor na lei, irrepreensível na palavra, então eu tenho que pegar a fatia de mercado que me diz respeito. Você viu? Não, ele prega aos pobres, ele se faz pobre também, porque tudo aquilo ele abandona e ele fala que é tudo aquilo para ele se tornou como esterco. Tudo aquilo para ele se tornou como escória, não tinha mais nenhum valor. Qual de nós entendemos esse cultuar a Deus de tal forma que todos os valores que nós tínhamos e até guardamos em nós hoje são como esterco? Não tem mais valor nenhum. Qual de nós? Qual de nós que demandamos tempo para Deus de tal forma que demandamos tempo para o mundo? Qual de nós? Reverência. Reverência. Sabe o que é reverência? É prostrar-se. É demonstrar determinada humildade ao ponto de, diante daquele ao qual eu entrego reverência, eu me prostro. Isso é reverência.
Então não se conformem com esse mundo. O mundo romano da época de Paulo continua o mesmo mundo de hoje. E se nós formos comparar, eu não sei como era, mas está quase igual. Só faltam as prostitutas cultuais. Só faltam aquelas mulheres que estavam na frente do templo da deusa Diana, oferecendo sexo para ser como sacrifício para aquela deusa. Só falta isso. Pode ser que tenha. E o interessante é que o que nós estamos lendo tem início, corpo e conclusão. E a conclusão do versículo é: para quê? Tem um para quê. Sabe? Toda essa lição, todo esse tema tem um para quê, tem uma conclusão, para que experimenteis. Você quer experimentar? Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então é só seguir a receita acima. Ah, mas eu não consigo experimentar a vontade de Deus, eu não consigo, as coisas não dão certo, as coisas isso, coisa aquilo. Avalie se você presta culto racional. Avalie se o sacrifício que você oferece para Deus é vivo, santo e agradável. Avalie, vivo, santo e agradável, boa, agradável e perfeita. Não queira só andar na boa vontade de Deus, é pouco. Não ande só na boa e na agradável, é pouco. Você precisa chegar na perfeita vontade de Deus. Experimentar a perfeita vontade de Deus. É isso que nós precisamos experimentar. E para que a gente experimente isso, não tem como queimar a etapa do versículo 1 e a metade do 2. Não tem como queimar a etapa. Precisamos oferecer esse sacrifício, precisamos entender que esse sacrifício é o tempo todo, precisamos entender que lá fora, aquele que está lá fora olhe para nós e quando estiver perto de nós tenha um medo de pecar. Aliás, o bom termômetro para você medir o teu nível de cristianismo é que se o ímpio está perto de você, ele tem medo de pecar. Quando você chega, eles param de falar palavrão. Ou você fala junto, ou você se amolda, ou você se conforma ao mundo. Ah não, mas eu preciso ser um cristão moderno, porque é uma maneira, né, de repente agradar o coração do ímpio ali, para que ele se converta, e é o coração do ímpio que nós precisamos agradar. O sacrifício vivo, santo e agradável é para o ímpio. É para aquele que não conhece a Deus, é para aquele que necessita, carece. Ele está caminhando para o inferno e ele carece de Deus, ele precisa de Deus. E você é um instrumento. Só que se você não quiser, Deus tem outros. Ele arruma outros. Mas a ideia não é essa. A ideia é você entender a questão do culto que você precisa prestar para chegar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se ainda os que não são cristãos, os que não servem a Deus não te respeitam, você ainda não está prestando o culto racional a Deus. Se ainda, quando você está com os teus amigos, saem piadinhas devassas, saem coisas, palavras infames, você ainda não está prestando o seu culto como deveria. Você ainda está separando santo do profano, está separando o santo, o sacro do secular. Você ainda está separando. Não há separação. Por isso que Paulo está ensinando: o sacrifício é vivo, ele é santo, ele é agradável, ele é racional, e ele é através de quê? Tem um veículo.
para que haja esse sacrifício. Não tem um veículo, não está aqui o veículo pelo qual o sacrifício tem que haver. É o corpo seu, o seu corpo. Esse é o veículo. É através dele que o culto, o sacrifício desse culto vivo, santo e agradável deve acontecer. E por que ele fala do corpo? Porque é com o corpo que nós pecamos. Sabe? É com o corpo que nós pecamos, é com essa matéria que nós pecamos. É por isso que Paulo fala, não use mais seus corpos para isso. E vocês conseguem porque há um ser chamado Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que quer habitar em vocês, e esse Espírito Santo vai te fortalecer para que o culto aconteça. Então a maneira de você agradar a Deus é cumprindo isso. Cumprindo isso, você vai adorar a Deus com a sua vida. Sabe? Com a sua vida. A sua vida precisa ser um altar. E o interessante é que os altares, eles eram eminentes, eles eram evidentes, eles eram aparentes. Então, eles apareciam. Não se colocava altar debaixo de uma mesa. Não se colocava altar dentro de um buraco. O altar era um lugar alto. Por que era um lugar alto? Porque todos deveriam ver o sacrifício. Então a tua vida tem que ser um altar. Todos devem ver esse sacrifício. Todos precisam olhar para você e ver o sacrifício que está acontecendo ali, santo, vivo e agradável em todo o tempo. Você consegue perceber imaginar se no nosso tempo hoje acontecesse como aconteceu com Nadab e Abiú? Já lemos sobre Nadab e Abiú, não lemos? Sobre os filhos de Eli? Sobre aqueles que levam sacrifício, fogo estranho para o altar e o que acontece com eles? Agora imagine conosco se acontecesse a mesma coisa. Quanto fulminado não ia ter por aí? Porque estamos levando fogo estranho para o altar. Entendeu? Pega aí essa massinha, pega essa revelação aí, ó. Você é o altar e não dá para levar fogo estranho para ele. Deus não se agrada de fogo estranho. Nós muitas vezes estamos fazendo como Nadab e Abiú, levando fogo estranho para o altar. Isso pode gerar morte. Não dá pra gente se vestir bonitinho aqui dentro e lá fora andar pelado. Andar pelado dá? Dá? Não dá. Eu vou falar pra vocês que são homens. Vocês sabiam que tem mulher que não pode ver panturrilha? Então a gente precisa vigiar. Vigia. Tem mulher que não pode ver panturrilha. Se você se veste de uma maneira que você tem que sentar e ficar pondo a mão, e você tem que estar cruzando, segurando, falta modéstia. Falta piedade. Sabe? Tem que estar... Falta modéstia, falta piedade. Ah, mas meu marido gosta. Ora por ele, que para sair a profanação da vida dele. Porque o teu corpo foi feito para ele ver. Ele pode ver, sabe? Teu corpo foi feito para ele ver. Agora não é para mostrar para os outros, porque muitos homens têm essa mania de querer mostrar a esposa bonitona que tem para os outros. Sabe? Então, não é só se olhar no espelho, porque o espelho engana, nossos olhos enganam. Não é só olhar no espelho não, para ver se você está modesta. É você medir, meça. Sentou, tem que fazer assim, ó. Tem que pôr a mão, tem que
sabe, sentou, subiu para cima do joelho. Não tem modéstia. Precisa ter modéstia. Não faça ninguém tropeçar. Não faça. E às vezes algumas mulheres levadas pelo feminismo acham assim, mas os homens são doentes, então está na Bíblia. Não são doentes, têm instinto. E eles não podem ser... você não pode ser pedra de tropeço para nenhum homem. E você também, homem, também não pode ser pedra de tropeço para nenhuma mulher. Reverência é Ofni e Finéias, o nome dos filhos de Eli. Mas Nadab e Abiú também não prestou, que eram os filhos de Arão. Pronto, só vamos ser educados e pedir para que Nadab e Abiú saiam dali, que aquele lugar é de Ofni e Finéias. Então, essa questão do culto nos faz pessoas reverentes. E quando entendemos isso, percebemos que reverência é igual a obedecer a Deus e ao que Ele pede em sua palavra. Então você decidiu, você não decidiu? Você é crente, não é crente? Crente, firme em Deus. Agora você tomou essa decisão, então você tem que obedecer ao que Deus pede na sua palavra. Simples, não dá para fugir, tem regras. Então, a regra é clara. Você tem que ser santo. Sem santidade, ninguém verá Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que se você não for santo, não vai dar para ir para o céu. Não entra. A palavra não diz que ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo? Então, quando que nós vamos vê-lo? Quando nós chegarmos lá. Mas também existe um porém, porque está escrito que sem santidade ninguém verá a Deus. Então eu preciso ser santo, senão eu não entro. E Deus te pede, seja santo. Deus te pede, é necessário que você seja santo. É necessário que as pessoas vejam que você é santo. E também é necessário que você perceba que você é santo aqui dentro. Mas então agora eu vou ser santo e a minha mente também vai ser, e eu não vou mais pensar nada de ruim. Você não, mas o inimigo vai estar constantemente tentando lançar as setas que ele sempre lançou. É simples. É simples. Jesus colocou em você o capacete. Não permanece, sabe? As setas inflamadas do inimigo, elas não permanecem quando somos santos. Elas não nos atingem quando somos santos. Quando vestimos a armadura de Efésios, ela não nos atinge, porque ela nos torna, aquela armadura nos torna santos. Como uma armadura vai nos tornar santos? Simples, leia cada nome de cada utensílio, de cada peça da armadura, e você vai perceber que aquilo te santifica. Aquilo te santifica. Então se avalia, tá bom? Deus te pede hoje, seja santo. A palavra te diz, sede santos, porque eu sou santo. É possível, sabe, é possível. Você tem todas as ferramentas na mão para ser santo. Então não dá para dizer, não vai dar para você dizer quando você chegar lá,
Eu não consegui sempre porque eu não sabia como fazia. Eu não sabia como era, como ser santo. Você sabe agora como ser santo. Como prestar culto, como, sabe? Todo o seu dia. Começa de hoje. Até hoje não fazia, não tem problema. Recomeça. Não desista. Deus está te dando uma nova oportunidade. Não desista. Mas não fique esperando oportunidade atrás de oportunidade. Ah, Deus vai me dar uma nova oportunidade. Deus vai me dar uma nova oportunidade. Chega uma hora que a taça enche. Então comece hoje, sabe? Nós não falamos de compromisso? Foi semana passada? Não falamos de voto? Então, faz esse voto com Deus. Ah, mas Deus não se agrada. Se for para fazer voto e não cumprir, é melhor não fazer. Sabe o que significa? Que você é tolo. Se você faz voto e não cumpre, você é tolo. Agora a pergunta que eu faço para você é essa: você é tolo? Você é tonto? Então faça voto, você não é tolo. Cumpra. Honra a sua palavra. Se não honra com tantas coisas, se não quer mostrar para os outros que chega no horário, se não quer mostrar para os outros que se você fala, você faz, faz isso com Deus. Não deixa de fazer com os homens, mas faz com Deus. Fala, Senhor, eu quero fazer um voto de ser santo. Eu quero fazer um voto de andar contigo o tempo todo. Eu quero que o Senhor esteja na minha mente, habitando o tempo todo. Eu quero largar dessas... se esses pensamentos que eu tenho são promíscuos, se essa ideia que eu tenho de me vestir é promíscua e eu não percebo, me mostra, Senhor. Mostra em mim santidade, que o Teu Espírito Santo me constranja. Que Ele me constranja, que através do Seu amor eu seja constrangido e perceba os erros que eu estou cometendo. E eu passe a andar como Ele pede para mim na Sua palavra. Amém? Deus abençoe a todos.